Olá, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Gente, vamos lá. Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre a igreja de Éfeso. No último vídeo, nós falamos sobre a ortodoxia dessa igreja. E aí, lembra que eu perguntei para vocês o que era mais importante, a ortodoxia ou o amor? Então, vamos lá. A igreja de Éfeso, logo no início, o Senhor fala assim para eles que eles têm perseverado, né, e suportado as provas. Então, se eles têm ido contra, eles suportam aquele momento em que eles estavam vivendo, no momento do Império, ainda o Império Romano, e havia muita perseguição, né? Havia perseguições que a igreja estava sofrendo, mas eles estavam firmes, eles eram persistentes na questão da doutrina da igreja e não se deixava levar por ventos de doutrinas, por outras coisas. Cuidava bastante da assistência, né? Trabalhava bastante com obras, é, com obras assistenciais, não só dentro da igreja, como fora, ajudando outras pessoas. E eles também combatia vamos dizer, os hereges, né? As pessoas que auto se intitulavam apóstolos e iam com palavras que fugiam totalmente do contexto e daquela vivência em que eles conheciam. Tipo assim, eles tinham a Bíblia como regra de fé e prática, seguia tudo ali. Bem, tipo assim, não a Bíblia como nós temos. Mas eles tinham ali, né, as instruções de Paulo e eles seguiam fielmente ali, que atentando, né, a tudo aquilo, acreditava na ressurreição de Cristo, acreditava que Jesus era o Filho de Deus, e enfim. Tudo isso eles estavam firme e forte. E eles batiam na tecla e eles iam à frente. Quando eu comecei o seminário, uma das nossas aulas eram seitas e heresias. Então nós aprendemos muito reconhecer uma seita, reconhecer uma heresia e quantas pessoas vão para o púlpito e nossa, aí fala tanta coisa que você fala assim, você vai na Bíblia e fala, nossa, não é bem assim que a Bíblia está dizendo. Mas então, e eles lutavam contra isso. E aí vem a segunda parte. Eles eram bons, né, nessa relação. Eles eram firme e forte na ortodoxia da igreja. Mas o segundo ponto, uma igreja que deixou de amar. Apocalipse 2, 4 e 5. Olha, tens, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. A expressão primeiro amor tem a ver com amor entusiasmados, apaixonados. Cristo afirmou que a igreja de Éfeso tinha perdido a dimensão racional da fé. Isso não é algo periférico no cristianismo, não é algo periférico no cristianismo, mas sim essencial. A igreja fazia muitas coisas para Deus, sem, porém, andar com ele. Vamos verificar alguns motivos que levaram a igreja de Éfeso ao esfriamento do amor. Então vamos ver junto quais foram as práticas que levaram a igreja a perder, né, a se esfriar no primeiro amor. O amor foi substituído por uma religiosidade vazia. Tenho, porém, contra vós, tenho, tenho, porém, contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Para o olhar de um observador comum, a igreja de Éfeso era perfeita, ortodoxa na teologia, praticava boas obras, suportava as perseguições, rachava os falsos profetas. Entretanto, no olhar de Jesus, que vê além da superfície, identificou uma prática religiosa mecânica, desprovida de verdadeira espiritualidade. Tinha trabalho, mas não tinha amor. Tinha luz na mente, mas faltava fogo no coração. A igreja passou a viver um cristianismo nominal. Esse modelo de religiosidade sempre foi um problema para o povo de Deus. Isaías 1:11 e Oséias 6:6. Então, como que nós
o que acontece? Era a igreja assim, que fazia muitas obras, mas não tinha amor. O que, qual era esse problema em si? É aquele vazio, o vazio da espiritualidade, o vazio do amor dentro da igreja. Porque existem, assim, você está num ambiente onde tem bastante pessoas, e você faz obras, você reconhece, e você faz isso, e você faz. A igreja cresce de um jeito que. Só que dentro da igreja, sabe aquele amor? Quando nós aceitamos Jesus, o que nós fazemos? Quando vem o primeiro amor, na verdade, eu cresci na igreja, mas eu sei o que é isso. Você abandona as velhas práticas e você encontra Jesus. É o seu amor, é aquele amor incondicional. E você quer mostrar ao mundo, você quer mostrar para sua família, você quer mostrar para outras pessoas que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então você quer falar de Jesus para todo mundo, você quer estar ali naquele momento, mas dizendo para todo mundo quão amável, como é gostoso estar na presença do Senhor, mesmo com todas as perseguições. Eu me lembro de um testemunho bem próximo, né, de uma jovem que foi para a igreja. Graças a Deus, hoje ela é casada, ela tem seus filhos e continua firme na presença do Senhor. Mas chegou uma época que ela começou a ir à igreja, e detalhe, os pais dela eram desviados. E precisa de ver o sofrimento, sabe, que ela passava, porque ela queria ir à igreja, e as perseguições. Então começou a ir ela, as irmãs dela, e a mãe dela, por ser já conhecedora da palavra, precisa de ver o que fazia. O que fazia com elas. Teve uma outra que também para mim é uma inspiração muito grande, e ela dizia que a família dela foi muito perseguida, perseguia muito ela, ao ponto de no dia do batismo dela ela tá lá toda se esperando, né? Porque a gente pegava uma condição e ia para um lugar, um tanque, né? Na época era batizado no rio mesmo. Quando ela tava lá e de repente a sobrinha dela e uma outra pessoa chegou e jogou um balde de água nela. E ela mesmo ali molhada, ela foi pro batismo e as irmãs se compadeceram, arrumaram outra roupa para ela e, sabe, foi. Era tipo de pessoas assim, era um amor que, tipo, não tinham condições de comprar um monte de roupa e todo mundo olhava e não tinha esse negócio de ficar, nossa, fulano tá com a mesma roupa hoje. Nossa, de novo com essa roupa. Nossa, de novo com esse sapato. Nossa, a pessoa só veste desse jeito. Nossa, o pastor só tem essa roupa. Sabe? É, se uniam ali e era aquele amor, e era aquela coisa gostosa, aquela união, e você queria estar mais e mais perto de Deus, e mais ainda, por mais perseguições que você tinha, você queria estar ali e mostrar para as pessoas que Deus era amor, que Ele mudava tudo, que Ele fazia, e quantas pessoas permaneceram no seu testemunho e acabou levando a sua igreja, acabou levando sua família, acabou levando amigos para Jesus, e eles encontravam Jesus e chegavam na igreja e via aquela união, via aquele amor, via aquela coisa e sentia isso e queria viver essa vida de santidade, essa vida de amor, essa vida de perseverança, essa vida extraordinária na presença do Senhor. Muita gente, nós vivemos isso. Mas infelizmente, nos dias em que nós vivemos hoje, tá muito difícil você encontrar esse tipo de amor dentro das igrejas. Porque hoje muitas igrejas vivem como querem estar bem nas redes e faz propaganda. E não estou falando, não tá errado, tá ótimo. Porque às vezes tem pessoas que são alcançadas, hoje em dia as pessoas são alcançadas através do vídeo, através das redes sociais, que a pessoa vê, olha e fala assim, ai que lindo, que maravilhoso, eu quero ir ali. Só que aí é aquela vida falsa,
sabe? A vida de redes sociais, que a pessoa é uma coisa na rede, a pessoa é uma coisa no seu Instagram, no seu Face, mas ao vivo a coisa é totalmente diferente. Então a igreja de Éfeso estava vivendo, se nós fôssemos trazer os dias de hoje, estava vivendo isso. Mostrava as boas obras, mostrava que ia de encontro mesmo com os falsos profetas, com as pessoas que se intitulavam apóstolos e ia contra. E fazia ações, né? Suponhamos, hoje eles estariam ajudando as cidades que estão precisando de água, as cidades que foram afetadas pela chuva e socorria e faz isso. Tal. Só que dentro da igreja em si há um vazio entre as pessoas que é preenchida, que era só preenchida através das boas obras, de fazer algo fora, de fazer algo para outras pessoas, mas nem tanto para os de dentro. Então, essa igreja havia esquecido isso. Segundo ponto, o amor deixou de ser essencial para a vivência da fé. Tenho, porém, contra ti que abandonaste teu primeiro amor. O Senhor disse a essa igreja que a ortodoxia era importante, mas não era o suficiente. Seria necessário um relacionamento pessoal com ele. Éfeso era uma igreja disposta a defender a sua teologia e as suas convicções e até mesmo sofrer e morrer por essas convicções, mas não tinham prazer em desfrutar da presença de Jesus. Era muito zelo religioso. Extremo cuidado com as coisas de Deus, sem se preocupar com o Deus das coisas. Éfeso foi se transformando numa igreja que estava ocupada demais com a obra de Deus, por isso tinha pouco tempo para amar o Deus da obra. Lembra quando você chegou na igreja pela primeira vez? E ainda tinha aquela canção, você lembra aquela canção? Eu quero Deus, todo dia, toda hora, sem parar. Não importa o que vão pensar ou falar de mim, eu quero Deus. Você chegava na igreja, tudo que você queria era uma experiência com Deus, era viver Deus, era sentir Deus. E você sentia Deus nas pessoas, porque estava todo mundo reunido ali e todo mundo queria sentir a mesma coisa. Todo mundo queria sentir o amor de Deus. E nós sentíamos o amor de Deus nas pessoas. Porque eu quero sentir o amor de Deus, então eu quero Deus, eu quero viver Deus, eu quero que as pessoas que estão próximas de mim sentem a mesma coisa. Então vinha outra pessoa e falava assim, gente, eu quero viver eu quero conhecer esse Deus, eu quero saber, eu quero viver essa experiência que essa mulher, que essa menina, que essa pessoa, eu também quero. Então, quando nós chegávamos ali, tudo que nós queríamos era ouvir Deus falar, era viver a vontade de Deus, era estar no centro de tudo, era louvar o nome de Deus e era dizer: seja o centro, seja tudo, a minha vida pertence a ti, tudo é para ti. Ai, que saudade. Era tão maravilhoso, era tão grandioso. E a igreja de Éfeso, gente, eu falo assim porque nós podemos falar, não estou falando da igreja de Éfeso, mas se nós pararmos para pensar, nossas igrejas não têm se encaixado na igreja de Éfeso. Quando faz alguma coisa. Tudo é importante. Mas buscar a presença de Deus é a menos. Oração, reunião de oração, praticamente quase não existe. E quando existe, é aqueles 20 minutinhos, 30 minutinhos, as pessoas já estão em 5 minutos, gente, as pessoas já estão cansadas. Mas sabe o que é mais interessante? Eu tiro por mim, mas eu gosto de ir na reunião de oração. Agora, eu tiro por mim. Aí eu fico pensando quanto tempo eu levo com o celular na mão. Quanto tempo eu consigo assistir uma série que é de 40 minutos? Eu fico ali sentado, eu consigo sentar e assistir. Mas quanto tempo eu consigo passar orando, clamando, buscando? Tipo assim, Deus, hoje eu não vou, hoje eu vou ser um pouco egoísta. Hoje é só eu e o Senhor.
Eu só quero falar contigo. Hoje eu não vou pedir nada, não vou pedir nada para ninguém. Hoje eu só quero conversar contigo. Olha, Senhor, minha vida tá assim. Olha, e sabe, se abre com Deus e fala, Deus, eu te quero. Eu tô sentindo que eu tô tão distante. Tudo que eu quero é viver no centro da tua vontade. Deus, traz de novo em mim o primeiro amor. Lembra daquela canção? Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Voltarmos a Deus. Não adianta nada, a Bíblia vai dizer que a obra sem fé é morta. Obras, você identificar um herege, você querer combater aquelas pessoas que se dizem profetas e só falam asneira e só vive pregando sobre prosperidade e fica só nos revelamentos e faz isso e faz aquilo e cobra para pregar e cobra por uma oração e cobra por uma profecia e cobra por isso e cobra por aquilo e às vezes você fica tão perplexo em ver essas coisas e acaba se esquecendo que você precisa ter uma relação com Deus. Oremos por essas pessoas, clamemos por essas pessoas, mas voltemos os nossos olhos para Deus. Voltemos à essência da adoração. E aí, o que você entende de uma religiosidade vazia? O que você entende de uma igreja estar totalmente longe do Deus que faz todas as coisas? Nós queremos as coisas. Nós queremos que Deus faça tudo, mas estamos nos afastando do Deus das coisas. A igreja de Éfeso estava assim. Vivia aquela religiosidade. Vivia ali certo, no pé da letra, tudo ali certinho, na risca. Mas esqueceu de buscar o dono de todas as coisas. A fé, sabe, a igreja sem a presença de Deus é a mesma coisa de você... Seria a mesma coisa de você entrar numa sala totalmente vazia, fria, sabe? Quando naquela época de frio que você sai e você entra na sua casa e quando você chega, tá aquele gelo. Tem pessoas que têm aquecedores, vão lá e ligam e aquecem. Mesma coisa de você entrar numa sala fúnebre, onde há tristeza, frio, onde não há vida. A igreja, sem a presença de Deus, tem se tornado uma sala fúnebre. Tudo perfeito, tudo arrumado, mas sem vida, sem esperança, sem a presença do próprio Deus. Então voltemos ao primeiro amor. E eu tenho certeza que daqui para frente, nas outras igrejas, será que nós iremos nos identificar como anda a nós como igreja? Que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas e nós possamos voltar ao primeiro amor. Amém? Que Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser.